Fala galera, Pipo aqui para mais uma linha de biologia. Como sempre, os links para todos os materiais estão aí na descrição e vamos de aula. Para nossa próxima aula, então a gente vai falar sobre a aula número 8 de histologia. A gente vai fechar o conteúdo do estudo dos tecidos, falando do tecido nervoso, que é particularmente o meu favorito. Eu que na época de faculdade trabalhava aí com a parte neuroendócrina, então gostei sempre muito desse tecido e estudei bastante sobre as células aqui que fazem parte, como neurônios, astrócitos e a microglia. Então tem um carinho especial. Agora vamos lá começar falando como tecido, né? Ele é constituído de células, então a gente precisa entender qual é a função desse tecido. É um tecido que tem função de passagem de informação e isso perpassa por quais células tem ali, que é o neurônio, que é a célula responsável pela passagem de impulsos nervosos, é uma informação na sua forma elétrica, e a gente vai ter células de suporte a esse neurônio, que são as células que a gente chama da glia. Agora, vamos começar falando da principal célula, que é o neurônio. Então, o neurônio, ele é responsável por transmitir informações através de um fenômeno que a gente chama de impulso nervoso. É basicamente uma descarga elétrica, um pequeno choquezinho controlado que vai passando informação de um neurônio para o outro. A informação dentro de cada neurônio é apenas elétrica, mas entre um neurônio e outro, em geral, a gente vai ver uma comunicação química usando de neurotransmissores. Agora, vamos em etapas. Do que o neurônio é constituído? Ele é constituído de algumas partes. Aqui a gente vê nessa extremidade, tá aqui ó, nesse vermelho com alaranjado, os dendritos. São regiões, são projeções capazes de receber informação. Elas estão lotadas de receptores que conseguem captar esses mensageiros químicos chamados de neurotransmissores e percebem uma informação. A gente também vai ver esses dendritos espalhados pela nossa pele e também por regiões dos órgãos do sentido, como o olho, como a audição, e a gente pode ver muito mais, também muito lotado aqui no bulbo olfatório. Esses dendritos, eles vão captar a informação e vão passar para o corpo celular. O corpo celular é essa região central, onde a gente vai ver a presença do núcleo. Então é um centro de processamento. Ele processa a informação recebida pelo dendrito e interpreta qual deve ser o envio de informações. E depois, a informação deve ser enviada pelo axônio, que é essa fibra mais prolongada aqui do nosso neurônio, que vai ser revestida por uma bainha de mielina, que está aqui em azul, está aqui em amarelo, tá? A bainha de mielina é uma bainha, como o nome já diz, então ela vai formar tipo uma bolsinha aqui de gordura. A mielina é lipídica. E porque gordura, o lipídio, é isolante elétrico, ela vai acabar acelerando os impulsos nervosos, uma vez que o neurônio ele vai passar informação apenas nas regiões onde não há bainha, que são chamados nódulos de Ranvier. Isso faz com que a informação não precise passar por cada milímetro aqui desse axônio. E aí, por isso, a informação vai ser muito mais ágil. E é um impulso, em vez de ir reto, ele acaba, o que a gente fala, saltando, que a gente chama de impulso saltatório. Agora, recapitulando, dendrito capta a informação, axônio passa a informação e o corpo celular processa. Mas qual é a ordem do impulso nervoso em um neurônio, né? Se a pergunta fosse essa, é dendrito que captou, corpo celular que processou e axônio que enviou. Mas se eu for passar essa informação, vou passar para quem? Ou para um outro neurônio ou para um outro órgão. Supondo que tem um outro neurônio, quem é que vai estar do outro lado aqui de um axônio? Um dendrito, esperando a informação ser passada. E esse espaço entre um axônio e um dendrito, ou entre um axônio e outro órgão, a gente chama de sinapse. A sinapse é um espaço entre aí locais nervosos, onde a gente vê a comunicação acontecendo de forma química na maioria das vezes. Existem sinapses elétricas, onde tem um toque, então não tem mudança de informação, mas a maioria das sinapses são químicas. Então eu vou ver o axônio liberando um mensageiro químico, chamado de neurotransmissor, e a gente vai ver o dendrito captando essa informação, tá? Na forma aí dos seus receptores. E aí com isso, veja que aqui nesse desenho, a direção do impulso nervoso está vindo aqui da esquerda para a direita. Já tiveram várias questões discursivas que pedem isso, o caminho, como você identifica. É sempre lembrar que o dendrito é o que capta e o axônio é aquele que transmite. Agora, não só o neurônio vai fazer isso, tá? Isso é importante que seja dito, mas a gente já vai ver isso já já. Antes eu quero mostrar para vocês aqui um grupo, tá, das células que a gente já vai falar, que são células da glia, que formam essa bainha de mielina, que é a célula de Schwann. E aqui vocês vão ver em tridimensional como a bainha de mielina se forma. Ela envolve aqui a região do axônio e ela faz com que o impulso só passe, ó, nos nódulos de Ranvier, somente nas regiões onde não há a bainha. Isso faz com que a gente tenha uma aceleração muito grande dos impulsos nervosos, a ponto que sem a bainha de mielina a informação é tão lenta que ela se perde e não tem informação. Tem algumas doenças, né, como a esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla e algumas doenças genéticas, como aquele grande físico, tá, o Stephen Hawking, que eles acabam perdendo a bainha de mielina e com isso a informação nem chega e a pessoa perde mobilidade, perde sensação e muito mais. Então tem que haver um cuidado muito grande aqui. Agora, vale dizer
dizer que a sinapse, tá? Ela vai ser o momento chave de mudança de informação, porque dentro do neurônio é meramente elétrico. E eu vou até passar rapidinho aqui para esse desenho, que ele vai mostrar os dois para vocês, tá? Aqui, o axônio, então, ele vai liberar bolsas de neurotransmissores, e esses neurotransmissores vão, na sinapse, permitir a captação e a interpretação desse fenômeno. Por quê? Dependendo do neurotransmissor, a gente pode ter uma resposta diferente. A acetilcolina e a adrenalina, por exemplo, a gente vai ver em sistema nervoso tem uma dualidade. A adrenalina aceleraria os batimentos cardíacos, a acetilcolina retarda. Tem outros que vão, por exemplo, estimular outras sensações, dopamina associada ao vício, ao prazer, serotonina associada à felicidade, o GABA, que é um neurotransmissor inibitório, ele basicamente desliga, tá, o neurônio seguinte, fazendo com que não haja transmissão de impulso nervoso, o que é bem curioso. Então, cada resposta vai ser diferente de acordo com o neurotransmissor que aqui vai passar, tá? Mas vamos voltar aqui para falar das células da glia antes da gente passar a ideia de impulso nervoso. As células da glia são células muito importantes, tá? Que vão dar suporte ao neurônio. O neurônio é claramente a estrela, mas ela é uma célula muito ocupada, tanto que ela nem se divide, porque ela não consegue parar de fazer o que ela faz muito bem, que é fazer o impulso nervoso passar. E aí, para isso, a gente tem os astrócitos, talvez os principais, que são aqueles que vão dar suporte nutricional e até físico aos neurônios. Os astrócitos podem se enrolar em volta dos neurônios e meio que segurar os axônios como se fosse segurar uma ponte ali, tá? E eles ainda vão dar suporte nutricional, porque o axônio muitas vezes não tem tempo de produzir ATP e eles podem fornecer energia aí a essas células. A gente tem os oligodendrócitos, que são células que também vão formar a bainha de mielina, bem como as células de Schwann, que estavam aqui na imagem, tá? As células de Schwann, elas vão fazer isso no sistema nervoso periférico, então nervos e gânglios, enquanto que o oligodendrócito, ele vai formar a bainha de mielina nas nossas células do sistema nervoso central. E por fim a gente tem a microglia, ou micróglia agora, eu prefiro microglia, vão ser células de defesa. Elas são muito similares ao macrófago, mas ela é específica do sistema nervoso central. Então elas são nossa última linha de defesa para o sistema nervoso. Porque o sistema nervoso ele não tem um sistema imune tão forte, porque a gente parte do ponto que nada vai chegar lá, porque existe uma barreira hematoencefálica que a gente vai ver no sistema nervoso, que são as meninges. Agora, caso chegue, a gente tem ali a microglia, que é um macrófago assim, boladão, que consegue fazer a defesa em última análise do nosso sistema nervoso. Qualquer inflamação ali local acaba gerando o aparecimento de microglia. Quando eu falei que eu trabalhei com isso, eu basicamente via os impactos da obesidade no hipotálamo, que é o centro regulador da fome, e a gente via várias microglias ali, mostrando que aquela região estava inflamada, tá bom? Agora, falando um pouco sobre alguns detalhes legais, tá? É legal a gente falar sobre como funcionam os anestésicos. A anestesia é uma das coisas que mais deixa a gente curioso, porque é basicamente a gente perder a sensação. E os anestésicos, eles basicamente são bloqueadores de passagem de impulso nervoso. A gente vai ver já já que os canais de sódio vão ser os canais mais importantes para que a gente tenha essa descarga elétrica acontecendo, que a gente chama de impulso nervoso. A maioria dos anestésicos funciona bloqueando esses canais e impedindo que a gente possa passar informação. E aí a gente acaba não sentindo dor e muitas vezes não sentindo ponto. Por quê? A gente vai bloquear certas vias que estão associadas a essa sensação. O anestésico só deve ser usado num caso de necessidade, porque a dor é importante para a gente perceber que há uma lesão. Só que em alguns casos a gente vai provocar lesões para que a gente possa resolver outras. É o caso de uma cirurgia, que a gente corta muitas vezes a pessoa para resolver algo interno. Então, para evitar que essa pessoa sinta dor e responda de forma negativa à cirurgia, a gente vai ver aí o uso dos anestésicos, tá bom? Agora, vamos avançar a entender agora a transmissão do impulso nervoso, que é o processo mais complicado. Como é que funciona, tá, a ideia da transmissão do impulso nervoso? Como eu falei, é uma descarga elétrica, ou seja, eu preciso entender que vai mudar a polaridade aqui da célula, fazendo com que essa informação seja passada. Funciona quase como se fosse código Morse, né? Ou é ponto ou é traço. Ou a gente pode pensar em número binário, ou é 0 ou é 1. Então aqui a informação, ela tem o padrão, que a gente vai chamar de potencial de repouso, e a mudança a gente vai chamar de potencial de ação. O potencial de repouso é o padrão da célula, e de todas as células do nosso corpo, tá? Ou seja, as células do nosso corpo, inclusive o neurônio, tem naturalmente uma diferença de carga dentro e fora da célula. Então a membrana na parte externa naturalmente é positiva, enquanto que a membrana na parte interna ela é naturalmente negativa. Por que isso? Porque existe uma diferença, tá, na quantidade de íons e existe muito mais sódio do lado de fora do que do lado de dentro, e em contrapartida tem muito mais potássio do lado de dentro da célula do que do lado de fora.
Isso faz com que a membrana fique nesse estado onde ela fica mais positiva do lado de fora. Isso tem a ver com a eletropositividade do sódio, tá? E na verdade com a falta de eletropositividade por parte do potássio também. E aí com isso a gente vai sempre medir a parte interna, a gente fala que a polaridade natural da membrana plasmática dos neurônios e de todas as células é menos 70 milivolts. Esse é o padrão. O que é o potencial de ação? É inverter isso, é tornar a membrana interna positiva e deixar o lado de fora negativo. Quem é que vai fazer isso para mim? Vai ser o sódio. Então o sódio, quando ele entrar na célula, ele vai mudar a polaridade daquela membrana nessa região. A gente chama esse processo de despolarização. Então repara que a membrana estava polarizada, ou seja, ela tinha uma polaridade, positiva fora, negativa dentro. E quando o sódio entra em grande quantidade, ele acaba levando, tá, uma mudança nessa polaridade. Por isso o nome despolarizar. E aí com isso, em vez de ficar negativo do lado de dentro, ficou positivo, porque começa a superlotar de sódio. Qual é o gatilho para isso? Depende da informação lá do receptor. Então a maioria dos receptores são ligados, tá, a algum tipo de íon, mais como é o cálcio. E aí quando liga uma acetilcolina lá no dendrito, permite a entrada de cálcio e isso muda já a polaridade a ponto que começa a ter aí esse gatilho em cada receptor. Lembrando, a gente tem sempre isso acontecendo em forma de etapas. Então isso aqui é o axônio, tá, em azul. Então não vai acontecer no axônio como um todo. Vai acontecendo em cada região, cada trecho, cada nódulo de Ranvier. Então começa aqui nessa região, provocando a entrada de sódio, porque os canais de sódio, tá, eles são voltagem dependente, ou seja, eles percebem essa mudança na região ao lado. Veja que depois que ocorrer a despolarização nesse cantinho, o que vai acontecer aqui? Despolariza do lado seguinte, ou seja, no caminho consequente. E aí, o que vai acontecer? Quando o impulso passa para o lado que sofreu despolarização, ele vai travar os canais de sódio. E aí os canais de sódio ficam inativos, tá? E ao ficar inativo, vai parar a despolarização e a gente vai começar a ter o processo que a gente chama de repolarização e hiperpolarização. A repolarização e hiperpolarização, tá, é um fenômeno no qual eu vou reestabelecer o potencial de repouso. Então eu preciso voltar a deixar o sódio aonde? Fora. E o potássio dentro. Como é que eu faço isso? Quem é que faz isso para mim? É a bomba de sódio e potássio. Para isso, se eu vou puxar sódio para fora, eu preciso trocar por potássio. Então, qual é o primeiro passo? Os canais de potássio vão se abrir imediatamente depois do canal de sódio ter fechado. O potássio aqui, lembrando, ele estava onde? Estava dentro e ele sai. Parece meio contraditório, porque o que vai acabar acontecendo? Vai ficar ainda mais positivo o lado de fora, tá? Só que não tem problema. O importante é pensar o seguinte, eu preciso depois trocar. E aí, uma vez que tenha muito sódio do lado de dentro e muito potássio do lado de fora, eu vou começar a trocar com a bomba de sódio e potássio. No fundo, a bomba está sempre funcionando, mas ali ela vai ser mais relevante nessa repolarização. E aí, à medida que ela vai trocando sódio por potássio, ou seja, à medida que ela vai colocando o sódio de volta para fora e colocando o potássio de volta para dentro, a polaridade que estava positiva lá dentro começa a ficar novamente negativa. Como a bomba de sódio e potássio ela não é precisa, a gente tem um momento de hiperpolarização que ela até passa do ponto, mas depois com o tempo regulariza, tá? E por isso esse nome hiperpolarização. Polarizou até demais, mas depois ela meio que se ajeita, tá? E aí, durante um período, a gente não vai conseguir passar mais impulso. Então, de novo, o impulso é passado como? Com a despolarização. Então, despolarizou aqui, impulso passou, vai passar para o lado. Uma vez que passou para o lado, o que vai acontecer depois? Vai passar para esse, e assim vai em sequência no axônio. Agora, toda a região que despolarizou agora precisa voltar ao potencial de repouso. Voltar a ter sódio fora e ter potássio dentro. Como é que a gente faz isso? Usando da bomba de sódio e potássio. A bomba vai restabelecendo a polaridade, restabelecendo o potencial de repouso e faz com que a gente volte à normalidade. Enquanto o potencial de repouso não for restabelecido, a gente não tem outro impulso passando ali. É o período que a gente chama de refratário. É um período no qual aquele neurônio não consegue passar um novo impulso. Isso dura milissegundos, tá, gente? Agora, é importante conhecer a existência dele porque a gente não consegue passar dois impulsos tão rápido assim. Porque ele precisa voltar primeiro ao potencial de repouso para depois despolarizar novamente. E acaba que esse período é muito cobrado, tá? Justamente porque ele acaba sendo um momento em que eu posso ter uma complicação. E aí, a gente ainda tem que deixar claro a partir desse gráfico aqui que existe também a chamada lei do tudo ou nada. Vocês estão vendo que aqui tem o menos 55, tem um pontilhado. O que é isso?
Basicamente, se você reparar o funcionamento de neurônio, e a gente descobriu isso com pesquisa, é sempre esse gráfico, ou seja, sempre fica no menos 70 mV, ou seja, sempre fica negativo do lado de dentro nessa voltagem, e quando despolariza vai exatamente até mais 40. Nunca mais, nunca menos. E aí criaram a história do lei do tudo ou nada, que é o limiar de excitação, ou seja, o limite do que pode chegar, e para isso eu preciso atingir o mínimo. Ou seja, quando os canais de sódio abrem, se houver então o suficiente para fazer, ele vai atingir o menos 55. Se passou desse ponto, os canais de sódio vão ficar abertos até que chegue o mais 40. Aí que eles fecham. Ou seja, ao chegar no limiar, que é o mais 40 mV, eles travam e fecham os canais de sódio, para não ficar ainda mais positivo. Mas se não passar de menos 55, aí não rola. Ou seja, se ficou aqui no menos 60, não rola o impulso nervoso. Por isso, lei do tudo, ou seja, ou chega a mais 40, ou também não rola a passagem do impulso, tá? Essa é a lógica da lei do tudo ou nada. O mais importante mesmo, tá, desse processo todo de despolarização, eu diria que é você saber o que acontece em cada etapa e quais são os dois principais processos. Então, eu vou resumir agora no final para a gente fechar essa aula. Despolarizar é sair do potencial de repouso e para o potencial de ação. Quem faz isso é o canal de sódio, é a abertura dos canais de sódio que promovem a entrada do sódio. Isso é importante. Despolarizei. Agora, repolarizar é sair do potencial de ação e voltar, regressar ao potencial de repouso. Nesse caso, quem vai trabalhar? Canais de potássio, que vão permitir aí a saída do potássio e também, principalmente, a bomba de sódio e potássio, que corrige a polaridade e devolve aí o potencial de repouso a esse neurônio. E lembrando que isso vai acontecer de forma aí contínua, sempre numa região, em cada nódulo de Ranvier. Vou voltar de novo essa imagem aqui. Então, se aqui despolariza, qual vai ser a próxima região que vai receber esse gatilho para despolarizar? O próximo nódulo de Ranvier. E quando a informação está aqui, o impulso está aqui, esse lado aqui já volta a sua polaridade, já vai repolarizar para conseguir passar um novo impulso novamente. É assim que a gente consegue ter a informação chegando tão rápido, tá bom? Bom, por hoje a gente fica por aqui, terminamos histologia e a gente segue aí para o próximo bloco de aulas, que seria o grupo de fisiologia, tá bom? Até a próxima, um grande abraço e valeu!